doação. Agora sim, retomamos o contato com o Dr. Paulo Souto, né, que vai conversar com a gente sobre o estágio. Dr. Paulo, o estágio é uma relação de emprego? Não. Não existe relação de emprego entre o estagiário e o órgão concedente, não. Ele é regido por uma lei especial que é 11.788. E quem não existe qualquer vínculo empregatício. Certo. E quem é que pode contratar um estagiário? Quem pode contratar as empresas jurídicas de direito privado e direito público, os profissionais liberais que estejam inscritos nos seus conselhos. Agora, quem não pode contratar são pessoas físicas. As pessoas físicas não podem contratar. Só aqueles profissionais liberais que podem contratar desde que estejam inscritos nos respectivos conselhos, tipo advogado, administrador, contador, esses podem. E as pessoas jurídicas de direito público e privado, com fins lucrativos ou não, todos podem. Certo. E, na verdade, o que é o estágio e para qual é o objetivo? O objetivo do estágio é apenas desenvolver o estudante para o ambiente de trabalho. Ele visa preparar o estudante para o ambiente de trabalho produtivo. O principal objetivo do estágio é este. E existe alguma modalidades diferentes de estágio? Existem dois tipos de estágio. O obrigatório, que é aqueles que estão previstos em grades curriculares, e os não obrigatórios, onde geralmente muitas empresas contratam esses estagiários. É exatamente os estágios não obrigatórios que são feitos entre as empresas. As pessoas jurídicas de direito privado e público também contratam muito. E quem é que pode ser estagiário, doutor Paulo? Quem pode ser estagiário? Todo estudante que esteja matriculado, entendeu? O estudante que esteja matriculado em ensino superior, ensino médio, ensino técnico. O estudante estrangeiro pode ser estagiário desde que esteja matriculado em curso superior aqui no Brasil e que o prazo de visto dele esteja dentro do período do estágio. O que não pode são os estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino, seja ele público ou privado. Certo. E tem algum requisito que deve ser observado na hora de conceder o estágio? Ao estagiário, sim. Ele tem que ter matrícula e frequência, é o requisito para contratar um estagiário. Tem que existir um termo de compromisso, a celebração do termo de compromisso. A lei utiliza termo de compromisso, mas ele é um contrato, certo? E tem que haver a compatibilidade entre a atividade que o estagiário vai exercer com o seu curso, com aquela atividade que ele exerce na escola ou na universidade. Bom, aí, quais são as principais obrigações de quem está concedendo o estágio? As principais obrigações de estar concedendo. Ele tem que celebrar o termo de compromisso, ele tem que fazer um termo de compromisso com a instituição de ensino de onde o estudante veio, com o estagiário ou seu representante legal. E tem que zelar pelo fiel compromisso. Ele tem que ofertar instalações condizentes para que o estagiário possa exercer suas atividades. Ele tem que também indicar um funcionário do seu quadro que vai sempre supervisionar aquele estagiário. Ele tem que contratar em favor do estagiário um seguro contra acidente pessoal e tem também que, quando houver o desligamento, ele tem que entregar ao estagiário um comprovante de que ele realizou o estágio. Tá. E sempre manter a documentação à disposição de qualquer fiscalização. E no final, e a cada 6 meses, se o estágio for superior a esse período, ele tem que mandar um relatório para a instituição de ensino. E tem prazo máximo de duração de estágio? Tem, o prazo máximo é de 2 anos, exceto para os portadores de deficiência, que não tem prazo máximo. Os portadores de deficiência, eles podem continuarem no estágio, independente de prazo, desde que mantenha a condição de estudante. E nos dias de prova, pode haver redução nas horas de trabalho? Pode. Ela deve ser reduzida, ela deve ser reduzida à metade. Ou seja, se a instituição de ensino adotar provas periódicas, no período de avaliação, a carga horária do estágio ela é reduzida à metade. Agora, isso tem que ser estipulado no termo de compromisso do estágio e que a instituição de ensino também comunique à parte concedente, aquele que está contratando, qual vai ser o período das provas, a data de realização, tudo isso ela tem que especificar. Está na lei, isso é previsto na lei que a instituição de ensino tem que informar a empresa. Certo. Agora, tem, assim, horas máximas
de estágio por dia? Tem. Geralmente tem 4 tipos de jornada de trabalho. 4 horas diárias e 20 semanais, no caso de estudante de educação especial. 6 horas diárias e 30 semanais, no caso de estudantes de ensino superior, os universitários, de ensino profissional, geralmente, que são os estudantes do CECEP, dos IFET, e de nível médio e de ensino médio regular. E também tem uma jornada final, que é de 40 horas semanais, no caso de estágios relativos a cursos que alteram teoria e prática. São aqueles, geralmente essa jornada de trabalho, são para os estágios obrigatórios, ou seja, o estágio onde existe a previsão curricular. Aí, geralmente, essas jornadas chegam até 40 horas semanais. Uhum. E tem estágio que deve ser obrigatoriamente remunerado? Sim, todo estágio o obrigatoriamente remunerado é aquele que não é obrigatório. O estudante faz por livre e espontânea vontade. Ele não é obrigatório na sua grade curricular. Uma empresa quer contratar um estagiário, então aquela bolsa será, a sua jornada será obrigatória, a sua remuneração será obrigatória, o pagamento da bolsa. Uhum. Já os estágios não obrigatórios que estão previstos em grades curriculares, não existe obrigatoriedade do pagamento da bolsa. Certo. Agora, doutor Paulo, nós estamos aqui conversando com o doutor Paulo Manuel Moreira Souto. Estamos falando aqui sobre a lei do estágio. Então, tem o estágio que é obrigatoriamente remunerado, né? Tem aquele que não é, mas o estagiário, se ele faltar, essa ausência pode ser descontada do valor dessa bolsa, que ele recebe? Pode ser descontado normalmente como se desconta do salário de um empregado. Pode ser descontado normalmente. Uhum. E o empregador, o contratante, tem que pagar, por exemplo, auxílio transporte? No caso dos estágios não obrigatórios, sim. Ele tem que conceder o vale transporte ao estagiário. Tá. Então, vale transporte, né? E estagiário tem direito a férias? Tem. Agora, na lei, o termo utilizado é direito a recesso. Recesso. Ele não utiliza o termo de férias, mas é um recesso remunerado. Nos estágios superiores a 1 ano, o estagiário tem direito a 30 dias de recesso. Se o estágio for inferior, vai ter a proporcionalidade. É assegurado. Só não tem direito a que a sua bolsa seja acrescida 1/3 a mais quando ele está no período de férias, nesse período de recesso. Tá. Então, recebe, mas sem aquele acréscimo que o trabalhador da CLT normalmente tem, né? Correto. Certo. E estagiário, ele desconta para o INSS? Não, ele não é vinculado à Previdência. A empresa, ele não tem a obrigação de recolher, mas o estagiário, ele, por conta própria, ele pode se inscrever como contribuinte facultativo. Ou seja, como segurado facultativo da Previdência Social e recolher. Agora, ele pagando, o estagiário, a Previdência permite. Agora, quem tem que pagar é ele, não a empresa. A empresa já paga o seguro obrigatório dele. Certo. E aí o senhor falou aí desse seguro obrigatório. O que é esse seguro? Onde que as empresas fazem? Olha, esse seguro, ele tem a cobertura de abranger, ele cobre o quê? Acidentes pessoais ocorridos com estudantes durante a período de vigência de estágio, que ocorre, como ocorre acidente de trabalho em todos os locais, pode ocorrer com estudantes. Então, é obrigatório esse seguro. Ele cobre morte do estudante, ele cobre a invalidez permanente dele, total ou parcial, e o valor da indenização deve constar exatamente nessa pólice de seguro. Tem que ser tudo bem. Ninguém pode fazer estágio sem ter uma cobertura de seguro. Não existe estágio sem a cobertura do seguro. Certo. E o estagiário, precisa ter o estágio anotado na carteira de trabalho? Não. Não há necessidade dessa anotação. Aliás, não pode haver necessidade dessa anotação, porque não existe vínculo de emprego. Uhum. Então, a empresa não precisa anotar na carteira de trabalho do estagiário. O estagiário vai ter uma cópia do seu termo de compromisso. E aí, então, como não tem também esse vínculo de emprego, o estágio ele pode ser rescindido antes do término e tem que ter algum tipo de aviso prévio? Não existe a figura do aviso prévio no caso do estagiário. Ele pode ser rescindido a qualquer momento, por ambas as partes, tanto pelo estagiário como pela empresa.
Eu falo sempre empresa, mas pode também ser os profissionais liberais, né? Agora, uma estudante gestante, ela pode fazer estágio? Pode, mas ela vai ser regida pela lei do estágio. Certo. A 11.768, que não prevê a estabilidade da gestante. Tá. Agora, doutor Paulo, a gente falou aqui dos deveres do empregador, tem que pagar isso, pagar aquilo. Quais são os deveres do estagiário, doutor Paulo? Cumprir o horário de trabalho, cumprir as tarefas atribuídas a ele. Ele tem que estar frequentando, tem que estar matriculado e frequentando a instituição de ensino. Ele tem que cumprir todas as regras da empresa. Como o empregado cumpre, ele tem que cumprir tudo também. Não pode fugir daquelas regras. É exatamente isso. Ele está numa escola para ingressar no mercado de trabalho. Então, ele vai ter que cumprir todas as obrigações de qualquer empregado. Agora, e para comprovar aí a regularidade do estágio e tudo, tem algum documento especial, alguma providência especial que ele tenha que tomar? Olha, o que é que precisa para se comprovar a regularidade do estágio? É o quê? É que tem um termo de compromisso de estágio, um contrato, o certificado de seguro, aquele certificado de seguro de acidentes pessoais, que é obrigatório, tem que se comprovar a situação regular do estudante na instituição de ensino, tem que comprovar todo mês o pagamento da bolsa ao estudante, ao estagiário, como também a concessão do vale transporte, no caso dos estágios não obrigatórios, e tem que ser verificado também se tem que ser compatível as atribuições que o estagiário faz na empresa com o seu currículo, ou seja, o seu curso. Tem que haver tudo isso. Porque senão, fugindo disso aí, vai gerar se não cumprir esse requisito, pode gerar um vínculo empregatício. Tá. Aí deixa de ser, esse estudante deixa de ser estagiário e ser um empregado. Vamos ter o exemplo que a empresa tem esse estudante lá, mas não tenha feito o seguro dele. E tenha colocado o estudante para exercer funções incompatíveis com o seu currículo. Então, foge a figura do estágio e passa a ser um vínculo empregatício. Certo. Então tá aí, gente, a lei do estágio, a lei 11.788, né? De 2008, não é isso, doutor Paulo? É 2008. Está em vigor. Para você ver, Inês, é um assunto pouco divulgado. É verdade. Essa história aí do seguro, por exemplo, né? Eu acho que muita gente nem sabia que tinha essa obrigatoriedade do seguro, né? Essa obrigatoriedade já existia na lei anterior. Na lei anterior, o que só existia só se falava nesse seguro. E hoje não, hoje já fala em outro direito. Eu queria aqui só registrar, ontem à noite foi veiculada uma propaganda nacional de venda de não vou citar o nome do carro por uma questão de ética, mas está todo mundo numa concessionária, chega 2 funcionários e fala para outro: fulano, é você que vai abrir hoje a concessionária. Aí é um rapaz jovem, novo, rio, feliz, porque deram essa atribuição a ele. Quando ele abre a porta da concessionária, entra um mundo de gente, passam por cima dele, os 2 funcionários riem e dizem: tem nada não, é um estagiário. Que falta de respeito. Isso ontem à noite em uma propaganda na mídia nacional. Tratando o estagiário como se fosse... Eu não entendi aquilo ali, não. Sinceramente, foi uma grande falta de respeito ao estagiário. Bom, se brinca muito com o estagiário, né? Chamando de escraviário, né? Que são brincadeiras. Na nossa procuradoria, eles se intitulam e muitas vezes deturpam mesmo as atribuições deles, viu? Às vezes você tem estagiário para se ver tirando xerox, não é obrigação dele. Existe muito desvio de função dos estagiários. E hoje, no serviço público, o que se contrata mais é estágio. É verdade. Agora, é importante a gente chamar a atenção do estagiário também, né? Que ele tem que se mostrar interessado, tem que procurar aprender, né? Não é ficar ali só desaparecido no meio da sessão, né? Os meus estagiários que trabalharam comigo, que trabalham, todos eles têm, toda semana, fazer 2 dias de audiência comigo. Tem que aprender a fazer contestação de processo, analisar processo. Mas você precisa de audiência, você precisa, porque aquilo ali, a principal escola que você vai ter é uma sala de audiência. Ali é onde você aprende tudo. É verdade. Enquanto outros, tem muitos interessados, tem outros que não se interessam, não. Só querem receber a bolsa. Isso, estágio, gente, também é para aprender. Então, se você é um estagiário desinteressado, quem é que vai te indicar para o emprego depois, né? Ninguém indica. Então,
preste atenção, estágio é coisa séria, né? É o começo de uma vida profissional. Se você já começa mal, a coisa fica difícil. Exatamente. Eu comecei minha vida como estagiário. Eu fui estagiário, eu sei o que é um estágio. Então, os meus estagiários, geralmente eu fico como professor para eles, sempre ensinando. E quando começa, eu digo, não, tem que ser assim, você tem que... Isso aqui, esqueça do seu estagiário, isso aqui é um trabalhador, você tem que aprender, você tem que produzir. É assim que eles vão... E todos eles, graças a Deus, saíram bem na vida até hoje. Muito bem. Dr. Paulo Souto, muito obrigada pelas informações mais uma vez e até outro dia, sempre com alguma conversa aí de interesse, né, de todos nós em relação ao direito. Obrigada, viu? Tá bom, eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço para você.